respira, não fala, não sente, por mais que alguns acreditem que o dinheiro, de certa forma, representa algum tipo de energia, não é? E é muito discutido sobre o quão bom o dinheiro é, ou quão nocivo, danoso e destrutivo ele pode ser. E eu quero te perguntar, dinheiro é uma coisa ruim? Então, Tiago, o dinheiro em si, né, ele é instrumento. E como todo instrumento, o seu valor depende do objetivo, do propósito a que esse instrumento atende. Então, é muito difícil você atribuir valor a um instrumento sem você identificar o que vai fazer com ele, como vai usá-lo, como vai empregá-lo. Ou seja, de que modo o dinheiro vai participar da sua vida, né? Porque em si ele é só meio, e como todo meio, o seu valor está vinculado ao que vem depois, ao que você pretende com ele, ou o que você efetivamente poderá fazer com ele. Então, eu te diria que o valor do dinheiro, ele pode ir de A a Z, né? Ele pode ir do 1000 ao 1.000.000, ele pode ir desde de um dinheiro aportador de uma vida sábia, de uma vida boa, de uma vida rica, de uma vida próspera do ponto de vista espiritual, até o dinheiro que escraviza, que tiraniza, que humilha, que rebaixa e que faz, digamos, torna a existência uma existência rebaixada e fracassada. E é por isso que eu sei que a resposta é um pouco frustrante, porque as pessoas gostam de posicionamentos que sejam imediatamente percebidos como verdadeiros, mas no caso aqui não é possível, seria falacioso. Então, se você me permitir dar um exemplo, né? Eu acho que o nosso ouvinte, né, aquele que está nos acompanhando, ele vai entender melhor. Vamos imaginar o indivíduo, digamos, que luta pelo dinheiro com vistas à simples satisfação dos seus desejos mais comezinhos. Vamos combinar, esse é um caso muito trivial, né? Então, o indivíduo deseja tal coisa, então ele sabe que aquela coisa requer um instrumento que é o dinheiro, então ele vai atrás do dinheiro para alcançar aquela coisa. Portanto, o valor do dinheiro está diretamente relacionado à satisfação daquele desejo. Então, é claro que o que você deseja é indicativo do valor que aquele dinheiro vai ter, né? Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que o dinheiro poderia ficar circunscrito a um valor de consumo de coisas triviais que podem trazer um certo prazer imediato, podem incluir num certo grupo de pessoas que detêm aquilo que o dinheiro pôde aportar, e com isso traz algumas vantagens de vida que são óbvias. Resta saber qual é o valor dessas vantagens. Muitas vezes essas vantagens, elas são limitantes da vida, são um teto muito baixo, são um teto, eu diria, restritivo daquilo que poderia ser mais augusto, mais auspicioso, que são, evidentemente, os caminhos de maior elevação espiritual. Então, o indivíduo que vive para satisfazer desejos, ele enche um saco sem fundo, os desejos não se deixam satisfazer, os desejos pressupõem falta, e toda vez que você preenche um desejo, você imediatamente abre a fresta para que novos desejos surjam e apareçam. Não há como
como pensar no valor do dinheiro sem essa perspectiva de satisfação de um desejo que não se deixa satisfazer. Então, nesse sentido, todo mundo sabe que quando você compra um artefato técnico, e esse artefato técnico costuma ter um número, né? Sei lá, tablet número 5, por exemplo, né? E aí, ao comprar, muito rapidamente, a lógica da circulação do capital exige, é preciso que você continue gastando e, portanto, é preciso que haja algo além dos 5 a comprar, portanto, os 6. E aí, claro, é preciso inovar, e aí você acrescenta algum atributo técnico, muitas vezes interessante mesmo, e aí você compra o 6 e o 7 e o 8 e a única garantia é que não parará no 10, né? Não parará no 10. Você vai entulhando coisas que de alguma maneira atenderão a uma alegria imediata, mas obviamente se inscrevem numa lógica onde você estará sempre fomentado ou instado a ir comprar outro e outro. Então, nesse sentido, o dinheiro pode ter um valor de teto muito, muito acanhado, muito apequenador, muito reduzido, muito embora existente, porque ainda é melhor aqui e acolá a satisfação de alguma coisa, ainda que comezinha, do que não poder, de fato, ter nenhum tipo de prazer que essas coisas trazem. Agora, o dinheiro pode proporcionar coisas muito maiores. Verdadeiros valores existenciais que podem estar vinculados ao dinheiro mais ou menos diretamente. Então, eu começaria por um mais remoto, que é a questão da liberdade. A questão da liberdade é uma questão tradicionalmente discutida pelos especialistas em dinheiro e de maneira muito pertinente. A tal da liberdade financeira, que no final das contas não é propriamente uma liberdade financeira, mas sim a liberdade que o dinheiro poderia facultar ou facilitar. Então, nesse sentido, claro está que nós poderíamos pensar numa liberdade inicialmente consequência das nossas possibilidades de escolha, de deliberação, de vida, e nesse sentido, quando a liberdade se objetiva numa escolha, numa deliberação, é claro que o dinheiro poderá abrir o leque de alternativas existenciais. E poderá abrir o leque de alternativas existenciais de modo muito auspicioso, muito benfazejo, muito enriquecedor, né? Então, nesse sentido, eu poderia, eu mesmo, na minha trajetória, citar N exemplos de limitantes que me impediram de seguir caminhos que com dinheiro eu os teria trilhado, de maneira, eu diria, muito positiva para a minha existência, e que foram obstados por conta da falta de recursos. Então, não cabe a menor dúvida que essa liberdade existencial que é a nossa, que, claro, tem a ver com essa parte da vida que depende de nós, das nossas escolhas, né? Os estoicos nos ensinam, como Epicteto, um pedaço da vida depende de nós, o outro pedaço não depende de nós. Agora, para esse pedaço que depende de nós, o dinheiro pode ser muito potencializador. E nesse sentido, ele não será de jeito nenhum um mal. Perceba como o valor do dinheiro tem a ver com o uso que você fará dele. Então, nesse sentido, eu poderia te dizer que hoje eu tenho um trabalho ligado à filosofia e que é apresentado nas redes sociais, apresentados pela internet, apresentados etc. Ora, se eu tivesse mais recursos, o meu trabalho ele poderia ser, eu diria, capilarmente alcançar mais longe e chegar a segmentos da sociedade que eu não consigo alcançar. Através dos recursos do marketing digital eu poderia ir mais longe e tornar o meu trabalho mais conhecido, e como eu acredito no meu trabalho e acredito que o meu trabalho seja um bom trabalho para as pessoas, se eu tivesse dinheiro eu poderia fazer coisas muito boas
com esse dinheiro e ir muito além daquilo que eu consigo fazer com os recursos que são os meus. Então eu vejo aí, claro, o dinheiro como um instrumento de alguma coisa muito positiva, e eu diria não só para mim, mas para todos, que eu possa impactar com a minha vida. Então aí você tem um exemplo de positividade óbvia. Um outro exemplo é a questão da excelência, né? É a questão da arete, como eu sei que você gosta tanto desse termo, e esse termo soa tão bem para você. Tiago já comentou comigo outras vezes. É claro que os recursos materiais podem permitir um investimento em si mesmo, um investimento no próprio talento, de tal maneira a usar os recursos para performar cada vez melhor, para desempenhar cada vez melhor, para ser cada vez mais excelente naquilo que é a sua praia, naquilo que é o seu negócio. E isso é uma outra consequência do dinheiro maravilhosa. O indivíduo que faz do dinheiro um instrumento para a sua própria excelência, ele está, eu diria, homenageando a sua natureza, homenageando a sua essência, o seu daimon, né, como dizia Sócrates, e com isso dando ao dinheiro um destino maravilhoso, espetacular. E finalmente eu poderia dizer que os recursos materiais, de uma maneira geral, eles podem permitir servir melhor. Eu estava pensando aqui comigo, né? e eu estava observando aqui, por exemplo, esse microfone, os equipamentos, o próprio fone, as condições de trabalho, né? E não cabe a menor dúvida que tudo isso aqui existe e tem um valor maravilhoso, porque permite servir melhor, permite atender melhor, permite ser percebido com mais qualidade, permite, né? Eu costumo brincar que faço as minhas produções deitado no sofá com o celular na barriga, né? E aí eu vou falando e tal. Funciona também? Funciona também, claro que funciona também. Mas não cabe a menor dúvida que aqui me ouvem melhor, aqui me veem melhor, aqui eu diria, o meu trabalho se torna mais atrativo e, portanto, com consequências melhores para todos aqueles a quem eu possa impactar positivamente. Então, na questão da liberdade, das escolhas, da questão da excelência, na questão do servir, você tem 3 exemplos do dinheiro a serviço de uma positividade existencial inequívoca. Agora, como eu te digo, o dinheiro ele mesmo é neutro, ele é indiferente e dependendo do uso que você faz dele, você poderá torná-lo magnífico ou desprezível. E é por isso que a filosofia nos permite refletir e constatar, eu diria, que o valor do dinheiro é inseparável do valor da vida, né? No final das contas, os recursos de inteligência que usamos para falar da vida podem ser perfeitamente aplicados ao valor do dinheiro, e com isso sem maniqueísmos, sem posturas radicais de parte a parte, sem raiva, né? Dizer para você com tranquilidade que quanto mais elevado espiritualmente você for, mais o seu dinheiro será auspicioso e terá um valor positivo. Quanto mais medíocre do ponto de vista existencial você for, menos o seu dinheiro vai valer, seja a cifra que for, né? Seja a cifra que for, porque o valor do dinheiro, curiosamente, não tem muito a ver com o montante do dinheiro, que é outra coisa, né? É o valor de cada unidade de dinheiro, digamos assim, que poderá ser positivo ou não. Acho que... Que bela introdução, hein, Cláudio?